Vamos falar sobre as reações de identificação de brometo e iodeto no mesmo tubo de ensaio. Estas reações de brometo e iodeto envolvem como reagentes água de cloro, ou hipoclorito, uma solução de ácido sulfúrico diluído, então aqui é 2 mol por litro, um solvente orgânico, clorofórmio. Só que antes de fazer o teste na mistura de brometo e iodeto, vamos ver o que acontece separadamente nos tubos de ensaio, só com iodeto e só com brometo. Tá certo? O clorofórmio será utilizado como um solvente orgânico para a extração de iodo e bromo. Então, se eu pegar um tubo de ensaio, adicionar água, tubo de ensaio contendo água, e a esse tubo de ensaio contendo água, se nós adicionarmos clorofórmio, ele, por ser mais denso que a água, solução também é incolor, ele vai para o fundo. Então, solvente orgânico, incolor. Então, veja que eu tenho duas fases. A fase água e a fase clorofórmio que está lá embaixo. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar iodeto, colocar aqui, ó, 2 gotinhas de iodeto. Brometo, 2 gotinhas, 1, 2. Vou adicionar ácido sulfúrico, 2 gotinhas de ácido sulfúrico, tanto em um quanto em outro. Vamos adicionar o clorofórmio, que é o nosso solvente orgânico. Uma vez formado bromo, uma vez formado iodo, ele vai extrair a molécula de bromo e de iodo. Vou exagerar um pouquinho no clorofórmio para ficar com uma camada um pouquinho mais espessa embaixo. Então, estamos com o sistema preparado. E agora nós vamos adicionar a água de cloro. Essa adição vai ser gota a gota. Então eu vou adicionar 1 gota na solução que contém iodeto, 1 gota na solução que contém brometo. Vamos agitar para ver o que acontece. Então observe que em cima, onde eu tenho o iodeto, ficou um material cinza ou alaranjado, acastanhado. Eu vou agitar. Quando eu agito, eu observo que no fundo tem uma solução no clorofórmio límpida, transparente, violeta. No caso onde tem brometo, eu agito, aparece uma solução alaranjado, chegando aí a um amarelo cerveja. Ou seja, brometo foi oxidado a bromo, foi extraído pelo clorofórmio, e o clorofórmio tornou-se uma solução, na presença de bromo, amarelada ou alaranjada. E o iodeto, que foi a iodo, o iodo foi extraído pelo clorofórmio, dando uma solução violeta. Vamos adicionar excesso de água de cloro. Então, ao excesso de água de cloro, aonde tem iodeto, vamos ver o que acontece. Adicionando excesso, agitando, eu já começo a observar que em cima
começou a clarear. Embaixo já não é um violeta tão forte. Vou adicionar mais iodeto, mais agitação. Então é bater no fundo do tubo para fazer a agitação. Mais claro ainda. Vou adicionar mais um pouco da água de cloro. O que nós observamos? O descoloramento total. A solução ficou límpida, transparente e incolor, tanto em cima como embaixo. O que eu tenho que observar é sempre no clorofórmio. Então, iodeto foi oxidado a iodo. Deu no clorofórmio a coloração violeta. Ao excesso, esse iodo formado, ele é oxidado até iodato. Como eu estou em meio ácido, ele vai até ácido iódico, que quando extraído no clorofórmio, a coloração, ou seja, não tem coloração alguma, é incolor. Por isso que descoloriu completamente. No caso do brometo, vamos adicionar o excesso de água de cloro. Adicionando excesso, amarelo, cerveja ou alaranjado. Vou jogar mais água de cloro. Continua do mesmo jeito, ou seja, usando a mesma quantidade que nós utilizamos, observe que eu não consigo oxidar o bromo até ácido brômico. Logo, é possível fazer uma identificação de ambos no mesmo tubo de ensaio. Mas como é que eu posso fazer isso? Então, observe que nós temos aqui um tubo de ensaio contendo, novamente, 2 gotas de iodeto. Vou adicionar 2 gotas de brometo. Vamos adicionar o ácido sulfúrico diluído. Deixar o meio ácido. Vamos adicionar o clorofórmio. Então já conseguimos identificar o clorofórmio no fundo. E agora vamos adicionar água de cloro. 1 gota de água de cloro. 1 gota de água de cloro, nós observamos a formação, então na solução aquosa, de algo tendendo para o marrom ou um alaranjado mais intenso. Vou agitar. Quando eu agito, olha o que eu observo. O nosso tubo de ensaio está mostrando uma coloração violeta. Se eu tenho violeta no clorofórmio, significa dizer que houve a oxidação de iodeto a iodo. Aí eu posso fazer o seguinte, adicionar o excesso de água de cloro. Se tiver só iodeto, o meio clorofórmico vai perder a coloração, vai ficar incolor. Adicionamos excesso, então adicionando excesso. Olha o que nós observamos. No excesso de água de cloro, o que era violeta se transformou alaranjado ou amarelo cerveja. Ou seja, essa coloração corresponde ao bromo. Então, inicialmente, iodeto foi oxidado a iodo e o iodo oxidado a ácido iódico. Na sequência, o brometo é oxidado a bromo. Então, isso acontece porque os potenciais de redução do par cloro-cloreto é 1,36. Então, potencial alto. Significa dizer que cloro é um oxidante forte. O par bromo-brometo, o potencial de redução é 1,06.
menor do que o potencial cloro-cloreto. Logo, cloro oxida brometo a bromo. O par iodo-iodeto é 0,54. Ou seja, cloro oxida, iodeto é iodo. Agora, observe as diferenças entre os potenciais. A diferença entre os pares de potenciais, cloro, cloreto, iodo e iodeto, é muito maior do que a diferença de potencial entre o par cloro, cloreto, bromo, brometo. Tá certo? Então, 1,36 para 1,06. E o outro, iodo e iodeto, para cloro, cloreto, é 1,36 para 0,54. Significa dizer que o primeiro entre os dois, brometo e iodeto, a ser oxidado, como a diferença de potencial é maior, será o iodeto, que será levado a iodo. O brometo só passará a reagir, ser oxidado a bromo, quando todo o iodeto for oxidado a iodo e esse iodo for levado até ácido iódico. A partir desse momento é que acontece a reação entre bromo e brometo. Este é o fato pelo qual eu consigo testar no mesmo tubo de ensaio brometo e iodeto.